Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos do 22 ao 26. Para aqueles que estão chegando agora, você pode ir aí abrindo a sua Bíblia. Enquanto você a abre, faço aqui um convite para você. Sei que muitas vezes há o desejo, de a gente se encontrar, ter um pouquinho mais de tempo juntos, conversar pessoalmente. E isso se torna possível em vários momentos, mas um que é muito especial são as peregrinações. Eu quero convidar você para nós irmos juntos numa peregrinação que vai estar saindo no segundo semestre, saída dia 15 de setembro. Nós vamos fazer o norte de Portugal, que Lisboa é bem conhecida, inclusive porque as peregrinações normalmente entram na Europa por Portugal, O avião normalmente pousa ali em Lisboa, o pessoal sempre visita, mas tem uma parte de Portugal que é muito bonita, gente, e importante. São os caminhos da fé que a gente vai reconstruindo. Porque a fé chegou aqui no nosso país e na América Latina através dos portugueses e dos espanhóis, da bravura, da fé, da coragem desta gente. Então a saída será dia 15 de setembro, será uma peregrinação linda, maravilhosa, de 14 dias. Nós vamos começar ali pelo Porto, fazendo ali os caminhos da fé. É a cidade maior de Portugal, mais antiga, tem coisas muito importantes da gente conhecer ali. E logo do lado, perto, está Braga. Braga é a sé mais antiga das Espanhas. E acredita-se que Braga foi fundada por Paulo. São Paulo, nas suas peregrinações evangelizadoras, ele levou a fé para essa região. E acredita-se que nessa altura que se formou ali esta diocese. Nós vamos a Aveiro, uma cidade única ali no país, considerada a Veneza portuguesa, mas também vamos conhecer muitos lugares importantes para nós católicos na Espanha. Ávila é um deles. Para mim é a primeira vez que eu irei a Ávila e eu estou muito contente com isso, porque entre os santos da minha devoção, Santa Teresa d'Ávila tem um destaque espetacular, por causa do temperamento dela, sabe? Uma mulher linda, despachada, à frente do seu tempo, uma evangelizadora na força do Espírito Santo, uma mulher corajosa demais e muito divertida, Santa Teresa d'Ávila. E vamos a Saragoça. Outro dia eu estava contando aqui que na evangelização da Europa, São Tiago encontrou tanta oposição, tanta dificuldade, que ele repensou essa questão de continuar por ali. E Nossa Senhora apareceu a ele naquela região sobre um pilar. E ali deu-lhe as palavras, as instruções que o fizeram perseverar determinadamente na evangelização daquela região. E olha aí a beleza que é. A gente poder fazer esse caminho juntos é uma coisa linda. É uma viagem gostosa para a gente, inclusive, se refazer. Então, entre em contato com a Obra de Maria, 0, código da operadora 12, 3186 2055, saída dia 15 de setembro, Portugal e Espanha, tá bom? Tá feito o convite. Marcos capítulo 11, versículos do 22 ao 26, assim diz a palavra de Deus. Jesus lhes observou. Jesus fez para eles esta observação. Tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo que pedirdes na oração, crede que já o recebeste e vos será concedido. E quando estiverdes de pé para a oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus
também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Jesus lhes disse, Jesus lhes chamou a atenção sobre algo importante. Fez a eles uma observação, que é preciso ter fé, é preciso ter confiança em Deus. É palavra dele aqui, tende fé em Deus. E esta palavra hoje é para você. Jesus está dizendo para você, diante das situações que você considera difíceis, diante dos obstáculos que você considera intransponíveis, diante daquelas experiências das quais você está se sentindo tentado a dizer, isso aqui não, isso aqui eu não vou conseguir fazer, isso aqui está além das minhas forças, além do meu alcance, além da minha paciência, além da minha tolerância. Talvez até ouvindo o testemunho, você pensou, nossa, se isso tivesse acontecido comigo, eu nem sei o que eu faria. Talvez outras coisas estejam acontecendo com você. Coisas que você não sabe como tratar. E aí vai envolvendo muitas esferas da nossa vida. Às vezes a gente não está sabendo mais como viver, para onde dirigir a nossa vida, não é? Tem gente que acorda de manhã cedo pensando, meu Deus, o que será de mim? Faz igual o Jó, por que não chega logo à noite para eu dormir? Aí chega a noite, meu Deus, essa noite que não passa, quando é que o dia vai amanhecer? Angústias profundas, não consegue descansar. Tem gente que não consegue descansar porque está atormentada, com uma preocupação que está extenuando as suas forças. Inclusive porque você está preocupado com coisas que não dependem de você. Tem coisas que não dependem da gente. Tem decisões que estão nas mãos de outros. Pode ser até um filho nosso que a gente criou com tanto carinho, com tanto amor, e que a gente deseja conduzir a vida para o bem, mas apesar do desejo de querer, conduzir a vida do outro, a vida é do outro, mesmo que seja um filho, e até mesmo que seja de menor. Aqui eu não estou falando para a gente lavar as mãos e se responsabilizar de um cuidado de um filho de menor, mas você precisa entender que a pessoa tem uma consciência e que a pessoa faz escolhas, e que nas escolhas que a pessoa faz, muitas vezes nós não temos como interferir. Márcio, mas eu sou pai, eu sou mãe, ele é de menor. A gente tem que trabalhar a consciência da pessoa. Porque quando a gente quer manobrar as situações, arrastar a pessoa na direção que nós achamos que é certo, mas sem lapidar a consciência da pessoa, sem formar a consciência da pessoa, o que é que acontece? Ela mente para você. Na sua frente ela faz o que você quer, mas você vira as costas, ela faz tudo ao contrário. E aí? Não dependeu de você. O testemunho que nós ouvimos, essa esposa viveu ao lado do marido dela, achando que era a única que tinha uma vida regular. A gente não julga o falecido, porque ninguém sabe o que a pessoa viveu na sua história, os danos emocionais, psicológicos que a pessoa viveu, as doenças que carrega, os socorros que precisava. Então a gente não julga, a gente coloca nas mãos de Deus. Mas a escolha estava nas mãos dele, não na dela. O que você vai fazer quando a escolha está nas mãos de outro? Quando a pessoa não quer caminhar com você, diante de alguém que não te aceita. Você ama a pessoa, mas ela não te aceita. Diante de todas essas circunstâncias,
Deus tem uma resposta para nós, tem uma direção. Jesus está dando a você uma direção, a única direção capaz de sobressair a todas essas questões que eu pus e outras mais. Situações que passam pela questão financeira, situações que passam pela questão sexual, questões que passam pela orientação sexual. Para todas elas tem uma direção de Jesus para nós. Tende fé em Deus. Põe tua confiança em Deus. É difícil? Confia em Deus. Não, Márcio, é muito difícil. Então confia ainda mais. É impossível. Então põe toda a tua confiança em Deus. Tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo. Jesus está dizendo. Em verdade eu vos digo. Se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração. Olha o que é a fé. Porque primeiro, antes de dizer arranca-te e joga-te no mar, qual foi a observação de Jesus? Tende fé em Deus. Essa determinação não é pelo poder do pensamento positivo. Essa convicção, arranca-te daqui e joga-te no mar, não é pela força do grito, não é pelo estrondo da garganta, não é porque é o acreditar por acreditar, mas por uma confiança absoluta em Deus. É da confiança em Deus que nasce a autoridade que nos permite dizer, diante de situações impossíveis, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Olha o poder da fé depositada em Deus. Quando uma pessoa tem toda a sua confiança no Senhor e confiando em Deus, ela se determina a algo, Jesus está nos dizendo que vai acontecer aquilo pelo qual ela se determinou. Se a sua confiança estiver em Deus, porque sem confiar em Deus, amigo, você não vai passar da primeira etapa das suas tentativas. Você não vai ter força para ir adiante, você não vai ter sabedoria para encontrar o modo como fazer, vai faltar coragem muitas vezes, você vai ser fustigado pelo abandono, pelas palavras malditas, como a Valdênia trazia aqui, porque tem a palavra maldita que sai da nossa boca e tem a palavra maldita que entra pelos nossos ouvidos. Tem muita palavra má que entra pelos ouvidos da gente. E não pense que essa palavra má escutada não causa dano. Porque se uma pessoa ela caminha sem ter a sua confiança em Deus, não existe filtro para essa palavra má. Ela entra, entende? O que barra esta palavra maldita, que às vezes é dita para nós. A nossa relação com Deus, a nossa vida de oração, a nossa amizade com o Senhor, a presença viva do Espírito Santo em nosso coração é filtro, impede esta palavra maldita de se instalar dentro de nós. Mas sem Deus, você vai querer, você não vai conseguir. Agora, com Deus, a sua determinação vai conseguir o que você pretende. Você está entendendo? Parte da confiança em Deus, mas passa pela sua determinação, porque diz aqui, olha, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Quando você sabe que uma coisa vai acontecer, você não caminha na direção desta uma coisa como se ela já tivesse acontecido? Quando alguém diz para você, estou chegando tal horas na rodoviária, você acredita nesta pessoa, você não vai em direção a ela na rodoviária para esperá-la, para buscá-la, porque você está convicto de que ela vai chegar. Agora, quando é um mentiroso que já te fez ir 2, 3 vezes lá, simplesmente por capricho, por pegadinha, você vai?
quando você não tem convicção, você não se move na direção. Quando você está convicto, antes que a coisa aconteça, você já está indo ao encontro dela. Esse acreditar é mover-se. É agir como já tivesse acontecido. Tem uma historinha que ajuda muito a gente a entender essa realidade da fé. A pessoa entrou no quarto, região de muita seca, pediu a Deus que mandasse chuva, e a hora que estava saindo de casa, botou o guarda-chuva debaixo do braço. Levou no meio de um sol de arrebentar, e não era para usar como sombrinha. Por quê? Porque tinha pedido a Deus que mandasse a chuva. Pediu com fé, com convicção, e tinha certeza que o Senhor ia atender. Então, já que vai chover, mesmo que eu não veja nenhum sinal, guarda-chuva vai comigo. Você está levando seu guarda-chuva? Você está se movendo na direção daquilo que você tem pedido a Deus? Gente, às vezes a gente pede as coisas para Deus e não se prepara para receber, porque a gente não acredita que vai receber e fica parado esperando para ver. Isso aí não é a fé que o Senhor está nos apontando. Então ele diz aqui: por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebeste, e vos será concedido. Você pediu a Deus? O que você pediu é bom? O que você pediu não atenta contra a sua salvação? Você pediu de coração sincero? Você pediu com vontade? Você realmente pediu desejando receber e permaneceu nessa convicção? Porque perseverar na oração não é você ficar igual um chato repetindo na cabeça da pessoa a mesma frase toda hora, né? Que tem filho que faz isso: pai, me dá tal coisa, pai, me dá outra coisa, mas ele consegue apanhar nessa hora, que ninguém aguenta isso, não é? Você está toda hora só repetindo a mesma coisa, não é isso que comove o coração de Deus. É depois de ter pedido, permanecer em atitude de espera. Eu estou esperando meu Pai. Diz para mim, o que mais comove um pai e uma mãe? É que o filho, depois de ter pedido, está confiando, e por isso ele está contando com aquilo, ele está esperando, seu filho está contando com você. Isso comove seu coração, ou ele fica o tempo inteiro: me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo? É isso que o Senhor está nos dizendo. O perseverar na oração é depois de ter pedido, não desistir do que se pediu, ou viver como se não tivesse pedido, mas permanecer em atitude de espera confiante. Isso mantém viva a oração. Isso é orar constantemente. Você entendeu? Porque senão a gente está chamando Deus de tolo e está fazendo papel de tolo. Porque é como se Deus não nos ouvisse, como se Ele não nos entendesse, como se Ele fosse um demente, como se Ele tivesse Alzheimer, se Ele esquecesse as coisas, e a gente tem que ficar toda hora: Senhor, lembra do que eu te pedi, Senhor, lembra do que eu te pedi, Senhor. Não é isso. Senhor, eu te pedi, eu confio em Ti. E por vezes não é a Deus que nós lembramos, mas a nós mesmos na oração, nós nos lembramos diante de Deus. Aí a gente diz: Senhor, eu aguardo esperançoso que o Senhor me atenda. Senhor, eu suspiro pelo dia em que a resposta vai chegar. Senhor, eu orei, eu pedi, Senhor, eu estou confiando, eu sei que a resposta virá. A nossa oração tem que acontecer de uma maneira que ela fortaleça a nossa fé, e não que ela apague a nossa fé, porque tem oração que desanima. Por isso que não é qualquer pessoa que a gente pode permitir que conduza um grupo de oração. Por isso que um coordenador de grupo de oração não pode chamar qualquer pessoa para conduzir ali um momento de oração. Porque às vezes a pessoa não tem intimidade com Deus na sua vida pessoal de oração. E chega ali, a oração da pessoa é uma oração que desanima. É uma oração que derrota. É uma oração que desacredita. É uma oração que desculpa
desculpa a Deus pelas coisas que não estão acontecendo, porque não estão acontecendo. É uma oração que começa a se amparar, se ancorar nas desculpas de eu não mereci, por isso eu não estou recebendo. Meu filho, Deus não nos dá por mérito, Deus nos dá por graça, nos dá por bondade. E tem uma oração que ela desanima. A sua oração não pode desanimar você do que você confiou a Deus. A sua oração precisa fortalecer todos os dias a sua fé. Senhor, eu creio, eu pedi, eu continuo esperando. O Senhor não recusará uma oração feita assim. Mas aqui continua o Senhor nos dizendo, olha, tudo que pedirdes na oração, crede que já o recebeste e vos será concedido. Mas quando estiverdes de pé para a oração e tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Porque o vosso Pai que está nos céus, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Ou seja, se você que está orando não perdoa, a sua oração não sobe, porque os seus pecados não são perdoados. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. E o pecado não perdoado nos coloca numa situação de afastamento, de inimizade até com Deus. Nós é que nos inimizamos contra Deus com a nossa obstinação no pecado e na falta de perdão. Deus não ouve a oração de quem se determina a não perdoar. Isso é muito sério. E aqui diz a palavra, quando estiverdes de pé para orar. Por que de pé? Isso é uma coisa muito boa da gente prestar atenção, gente. Porque tem 4 jeitos da gente rezar, 4 posições. De pé, sentado, de joelhos e prostrado, não é? Por que nós oramos de pé? Porque com Jesus nós estamos ressuscitados diante do Pai. Nós somos filhos na presença do Altíssimo. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós oramos com o Espírito Santo de Jesus. Nós estamos ali na presença de Deus, revestidos pelo sangue do Cordeiro, que nos perdoou todos os nossos pecados. E com Jesus nós temos acesso ao trono da graça. Com Jesus nós nos achegamos ao coração de Deus. E qual é a atitude do filho diante do Pai? É de pé. Quando seu filho chega para pedir alguma coisa para você, eu duvido que ele caia de joelhos ou fique prostrado, não é? Mas o seu filho ali de pé suplica a você o que ele deseja. E os judeus sabiam disso. Então, orar em pé é uma oração, é um jeito bom de dizer. E outra coisa, o nosso corpo também reza. Quem reza de pé está dizendo, estou pronto para obedecer ao que o Senhor me mandar. Estou de pé, meus pés calçados de prontidão. Eu vim pedir, mas vim pedir também com o coração de filho que obedece. O que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer, a minha parte. E é tão bonito quando ali, em oração, em pé, nós erguemos os nossos braços, nós louvamos, nós adoramos, nós nos unimos a Deus. E de joelhos, é a oração do penitente, não é? Quantas vezes a gente se achega diante do Senhor de joelhos para pedir perdão, porque nós erramos. Aí nessa hora você vê a esposa que se ajoelha diante do marido para pedir perdão, para que não vá embora de casa, depois de tantos desentendimentos e tantas brigas. A gente vê o marido que cai de joelhos e pede perdão à esposa, por uma traição que foi cometida. A gente vê o amigo que depois de ter se equivocado, entendido mal e ferido o próprio amigo, percebe a besteira que fez e cai de joelhos e diz, meu amigo, me perdoa,
eu compreendi mal, eu achei que você tinha agido contra mim. Me dá o seu perdão. Quando você precisa que alguém que está numa situação que pode ou não te outorgar alguma coisa, e aquilo é muito importante para você, às vezes de joelhos você faz a sua súplica, assim também diante de Deus. E prostrado, tem dia, gente, que não dá para rezar nem de pé nem de joelhos. Tem dia que a gente se prostra porque o nosso coração está prostrado. A nossa alma está prostrada. Mas também prostrados nós adoramos a Deus. Ali com o rosto por terra, com o corpo esticado, né, na presença de Deus, é também uma atitude de total abandono ao Senhor. Meu Deus, eu me abandono, não tenho mais forças, eu me entrego aqui diante de Ti e Te adoro. Eu faço diante de Ti o que eu não faço mais diante de ninguém. Eu reconheço só o Senhor é Deus. E diante da minha prostração, eu preciso que o Senhor me levante. Estou me prostrando aqui no meu corpo, porque o meu coração já está prostrado. Só o Senhor pode me erguer. E sentado, quando a gente vai rezar demoradamente, é bom a gente descansar na presença de Deus. Não é? O nosso corpo precisa nos ajudar a rezar. Então, se a posição em que você está, ela te atrapalha, você precisa mudar. E quando que atrapalha? Quando a disposição do seu coração é diferente da disposição do seu corpo. A gente precisa exprimir por fora aquilo que está dentro. E quando estiverdes de pé para a oração, diz aqui, olha, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus perdoe os vossos pecados. Um dos segredos, gente, de uma vida longa. Você quer ter vida longa? Você quer produzir muitos frutos? Você quer ser uma pessoa na qual se manifesta os dons de Deus? Os dons do Espírito Santo. Márcio acha tão bonito essa questão dos carismas. Eu olho essas pessoas orando, sabe, carismaticamente, e o meu coração se enche de alegria, de júbilo, mas eu acho que não é para mim. Eu tenho esse desejo, mas eu não sei como fazer para eu também experimentar esta graça. Você não sabe? Começa perdoando, para que se manifeste na sua vida os frutos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Porque o segredo para uma vida longa e cheia de frutos é todos os dias, todas as noites, antes de ir para a cama, você perdoar tudo a todos. Perdoar. Em outras oportunidades, eu já expliquei aqui que perdoar é diferente de você se reconciliar, porque perdoar depende só de você, mas a reconciliação depende dos dois. Perdoar quer dizer eu te liberto. Reconciliar-se quer dizer vamos caminhar juntos. Às vezes a pessoa que você perdoa não dá para você caminhar com ela, até porque vocês estão indo em direções muito diferentes. Achei tão bonito quando um dos meus filhos veio falar comigo e disse: pai, eu, depois de pensar muito, foi o meu mais novinho, depois de pensar muito, ele disse, eu precisei terminar um relacionamento meu. Eu falei, mas você tem certeza, filho? Você gostava tanto dela? Ele falou, não gostava não, pai, eu ainda gosto dela. Eu falei, por que você terminou? Porque nós estávamos indo em direções diferentes. Porque tanto um quanto o outro, tanto o Rafael quanto o Lucas, quando eles namoram, o namoro é para ter um relacionamento que vale a pena e que possa desembocar no futuro num matrimônio. Não quer dizer que você está namorando, você vai casar. Mas quer dizer que ao namorar esta pessoa, é isso que você está verificando. Então eles levam a sério desde o início. E ele disse, pai, se agora a gente está em direções diferentes, imagina com o passar do tempo.
Isso vai afastando. Aí eram questões que envolviam convicções, ideias, religião. Ele disse, não dá. Quando a gente tiver filho, qual é a educação que a gente vai dar? Porque eu penso de um jeito, ela pensa de outro. E não teve problema nenhum, terminaram bem, não tinha nem muito o que perdoar, mas não dava mais para caminhar juntos, porque as direções eram diferentes. Então, quando você diz assim, vamos nos reconciliar, tem algumas coisas que precisam ser verificadas. Primeira coisa, você precisa entender o que foi que causou a divisão entre vocês. O que foi que colocou um indisposto com o outro. Porque se não houver essa compreensão, a reconciliação não acontece. Aí tem que haver não só o pedido de perdão, mas o desejo de reparação e a promessa de não fazer de novo. Tem que corrigir aquele aspecto. Do contrário, é impossível caminhar juntos. E às vezes isso acontece até dentro de um casamento, que marido e mulher se perdoaram depois de muitas e muitas brigas, mas não conseguem se acertar e acabaram tendo que se separar. Estão perdoados, os dois se perdoaram, rezam um pelo outro, desejam o bem um do outro, mas não conseguem caminhar juntos. E aqui eu não estou julgando a questão do matrimônio indissolúvel ou não, eu estou constatando fatos, realidades que acontecem. Houve o perdão? Houve, mas não conseguiram se reconciliar. E do que a gente está falando aqui? Estamos falando de perdão. Mesmo que você não consiga caminhar com a pessoa, diante de Deus você tem que tirar o ranço do seu coração, porque senão isso vai matar você, isso vai tirar a sua vitalidade, isso vai tirar a sua alegria, isso vai trazer doença para a sua vida, isso vai abreviar os seus dias. Veja como você fica quando você não perdoa alguém. Olha o estado em que você permanece interiormente. Não, meu filho, se liberta. Minha irmã, para de se torturar. Dê o perdão, se liberta, começa de novo. Márcio, se eu perdoar, eu vou perder muitas coisas. Por Deus, perde, confia em Deus, começa de novo. É sempre belo começar outra vez. Recomeçar tem sempre ares de esperança. Todo dia a gente começa bonito, até os dias de tempestade. A gente diz que é feio, é nada, é um espetáculo. Não é todo dia que o céu está fechado, né? Que aqueles raios explodem em todas as direções, que os trovões rasgam o céu. Não, é lindo, assusta, mas é lindo. Todos os dias começa com a natureza dando um espetáculo para nós. E em geral os dias não começam com uma tempestade. Os dias começam com um convite a viver. Vira a página, passa limpo, lava seu coração diante de Deus, porque se nós permitirmos que o Espírito Santo nos dê um coração grande e bondoso, que Ele nos dê grandeza de alma, nós vamos conseguir perdoar o que vai além do controle das nossas emoções. Porque tem perdão que nós só vamos conseguir dar pela graça de Deus. Por isso que tudo começa com tende fé em Deus. Se você tiver fé em Deus, essa fé vai abrir você ao Espírito Santo. Nenhum ser humano pode mudar o próprio coração, gente. Mas eu tenho tentado ter um coração diferente. Vai continuar tentando e não vai conseguir. Só Deus pode mudar o coração de uma pessoa. Diz que só tem 2 jeitos de você não ter sombra. Você sabia? Todo mundo carrega uma sombra consigo. Não sei se te falaram, mas você tem sombra. E quanto mais... Aí a pessoa diz assim, mas para a gente não ter sombra, só a gente ficar no sol. Quanto mais no sol você fica, mais preta é a sua sombra. Ah, mas sol do meio-dia, que aí ele fica bem em cima da gente. A sombra está embaixo de você, você que está se enganando.
Está lá, ó, pode olhar que vai ter sombra. Só tem duas maneiras de você não ter sombra. Uma delas é você ficar em completa escuridão, o que é pior do que ter sombra. E a outra? A outra é você ser luz. Luz não tem sombra. Mas você pode por você mesmo ser luz? Não pode. Você não pode mudar o seu coração. Também não pode. Só Deus pode dar a você um coração novo, um coração grande, um coração generoso. Só Deus pode te dar a grandeza de alma que vai dar a você a graça de perdoar o que vai além do controle das suas emoções, porque tem emoção sua que não vai permitir que você perdoe. Estou esperando, Márcio, dentro de mim a coisa melhorar para eu perdoar. Se o golpe que você tomou foi grande, a tendência é piorar, não é melhorar não. Porque o tempo vai estragando mais, vai azedando. Coisas que no início eram pequenas ficam grandes. Sabe uma coisa que eu aprendi? A gente tem que enfrentar certos problemas enquanto eles são pequenos, senão eles viram monstros. Um dia quando eu entrei na Canção Nova, minha primeira missão foi no Vale do Paraitinga, aqui na região do Vale do Paraíba. Aí lá no Vale do Paraitinga, um senhor, ele me deu uma moto para fazer as missões, porque era tudo fazenda. E aí, quando ele estava me ensinando a andar de moto, porque eu não sabia, ele falou, ó, tem o cavalo e tem a moto. As fazendas são longe, você tem que fazer a visita pastoral, qual que você escolhe? Eu falei, eu prefiro a moto. Aí ele me ensinou, eu aprendi. Aí, aqui a região, todo mundo aqui sabe, é de morros, montes. Aí ele me levou, quando a gente chegou no alto do monte, gente, a descida estava toda erodida, cheia de erosão, a chuva tinha feito valas e valas, o cascalho estava todo solto. Aí eu vi quando ele disse assim, ih. Aí ele falou, ele numa moto ou na outra. Aí ele falou, Márcio, aqui ó, o morro ele é íngreme, você vai ter que frear, mas quando você frear, o cascalho vai derrapar a moto. Você não pode frear, porque a moto ela vai deslizar com você, vai entrar no buraco, vai te derrubar. Então você tem que ir soltando devagarinho e tudo mais. Eu falei, Jesus. Aí a hora que eu desci, que eu resolvi dar uma freadinha, o cascalho deslizou, eu passei com a moto dentro de uma vala, ela tirou o meu pé do controle, porque acho que era a embreagem, ou o freio que era no pé, tirou, perdi o controle da moto e ela embalou, gente. Ela desceu aquele morro, mas com tudo que você puder imaginar, com toda a força da moto. E lá embaixo, o meu freio foi outro morro. Mas eu entrei naquele morro, eu e a moto, de uma tal maneira, que para você ter ideia da pancada, os faróis traseiros romperam. Eles não toparam com nada. A pancada da frente quebrou aqueles faróis laterais de trás. E você, Márcio, graças a Deus, tinha chovido tanto e o mato estava tão alto que o barro cresceu com a água, ficou tipo aerado. Então foi fofinho, eu entrei no morro, mas quando eu saí, meu desenho estava certinho lá, ó, no meio do barro. Eu para um lado, a moto para o outro, toda empenada. Aí o seu Tião chegou para mim e disse assim, que pena, hein, Márcio? Agora você não vai ter coragem de subir na moto. Aí eu olhei a moto toda torta e quebrada e disse, pois é, seu Tião, e o senhor não vai ter coragem de deixar eu subir na sua moto. Ele falou, por mim, eu não estou preocupado com a moto não, e eu também não, subi na moto e continuei. Porque se eu não tivesse subido, aquilo que foi só um susto teria se transformado num medo. Tem coisas pequenas que com o tempo vão se tornando grandes. A gente precisa aprender a enfrentar esses monstros pequenos. Então não pense você que se você ficar esperando as suas emoções se controlarem para resolver certas coisas, que será mais fácil. Não, mas talvez seja mais difícil. Porque há situações que nós precisamos, inclusive, abrir mão das nossas emoções para a gente conseguir perdoar. Como é que eu vou abrir mão da minha emoção, Márcio? Estou com ódio.
Então, abrir mão quer dizer, não quer dizer não sentir. Abrir mão quer dizer, mesmo com ódio eu vou perdoar. Márcio, eu estou decepcionado. Sabe o que quer dizer abrir mão das emoções? Mesmo decepcionado, você perdoar. Tomar a decisão apesar da disposição interior que você está. Tem dia que a gente não está disposto a levantar da cama, mas a necessidade urge. O sustento reclama, as contas estão aí para pagar. E disposto ou indisposto, você levanta, você vai para o trabalho, porque há uma necessidade. Uma necessidade ainda maior é você perdoar, para que você tenha felicidade, para que você tenha vida, para que você tenha paz, para que você tenha saúde interior, para que você esteja aberto para a graça de Deus. Então, para algumas pessoas, a capacidade de perdoar é um processo que leva a vida inteira. Para alguns custa a vida inteira, sobretudo quando envolve feridas profundas. Quando é perdoar um abuso que você sofreu quando você era criancinha. Quando você tem que perdoar um estupro que você sofreu quando era ainda muito jovem. Quando você vê que uma oportunidade que talvez tivesse redirecionado a sua vida para algo muito melhor foi tirada de você. Quando você foi preterido em relação a outras pessoas. E isso durou por muito tempo. Quando você foi chantageado, quando você foi enganado. E isso na sua juventude. Por que eu estou dizendo na juventude? Porque a gente é mais suscetível. A gente é mais frágil. Tem uma capacidade menor de se defender. E por vezes esse tempo se prolonga. Então, essas feridas profundas, olha, às vezes levam um tempão para curar. E Deus vai com a gente no processo, Ele vai nos curando. Mas a gente precisa ir se abrindo. Então, algumas pessoas jamais perdoam porque elas não foram capazes de se abrir à graça de Deus. Ah, conheci gente que morreu sem perdoar. Se você não se abre à graça de Deus, essa gente que morreu sem perdoar, não é que foi, serei eu, será você. O perdão passa pela graça de Deus. Perdoar é um ato de fé. Às vezes a gente perdoa quem não merece o nosso perdão. Perdoa pela confiança que nós temos naquele que nos mandou fazer isso. E um dos motivos de o perdão ser tão difícil é que muitos encaram esse perdão somente como algo que nós fazemos pelos outros. Para que aquela pessoa que nos feriu se sinta melhor. Não entenderam que o perdão é, sobretudo, não é, a cura de nossas próprias feridas. O perdão é a cura das suas feridas. Por que diz que se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados? Porque o coração ferido pela falta de perdão, ele é incapaz de se abrir para a graça de Deus. Ele é incapaz de receber o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus desata os nós da nossa alma. Eu confesso para você que o meu primeiro passo não foi me abrir para o perdão. O meu primeiro passo foi me abrir para Deus inteiramente. Só que no momento em que eu me abri inteiramente para Deus, eu me senti totalmente perdoado por Deus. E ao me sentir perdoado por Deus, eu perdoei tudo a todos. Tudo a todos. Porque as duas coisas vêm juntas. Elas não estão desligadas, separadas. Quando você, de verdade, tocado pelo Espírito Santo, toma a decisão de perdoar tudo a todos, imediatamente você sente o perdão de Deus sobre você, porque essas coisas vêm juntas. E o amor de Deus te envolve profundamente. Perdoar é a cura das suas feridas, de hoje, de ontem e do seu passado mais distantes. Quando você perdoa, você faz bem à sua alma.
você sara o seu próprio coração. E isso nos dá disposição para a gente, olha, fazer tanta coisa boa. Aí a gente tem condições, sabe, de ter atitudes que vão impactar todos os nossos relacionamentos. Tem certas atitudes que nos colocam no coração de qualquer pessoa. Não, mas você está brincando. Tem certas atitudes que nos colocam no coração de qualquer pessoa. Quando eu preparava aqui essa partilha, eu me lembrava que no livro Como se dar bem com quem você quer bem. Não sei se você já o conhece. Como se dar bem com quem você quer bem. Ainda lembro quando eu cheguei em casa com esse livro, dei um de presente para o meu pai. Ele disse, ó filho, muito bonito o livro, eu gostei, mas o título está errado. É como se dar bem com quem você quer mal. Aí eu falei, não pai, é como se dar bem com quem você quer bem. Porque quando a gente não quer bem uma pessoa, é fácil se relacionar com ela, é distância. Difícil é você se dar bem com quem você precisa manter perto. Difícil é você dormir ao lado de quem trocou você por uma outra mulher, de quem trocou você por um outro homem, e você deitar naquela cama e olhar para aquela pessoa ali do seu lado, mesmo depois dela ter te pedido perdão, mesmo depois dela ter te assegurado que isso nunca mais vai acontecer. Difícil é depois de um dia de quebra-pau, você sentar de frente no café da manhã, para tomar um café da manhã em paz, dizer bom dia. Difícil é você dar conselho para quem vive com você, mas não aceita conselho. Difícil é você estar ao lado de uma mulher que você ama, mas que se deixou contaminar por essas ideias feministas que estão por aí. Difícil é você estar ao lado do homem que você ama, mas ele sobrepõe uma cultura machista dentro de casa. Não são boas essas ideologias não, viu gente? Não são boas e não condizem com a palavra de Deus. Sabe, difícil é você conviver com uma pessoa que mente, que te manipula, que te prova, que te usa e que depois diz para você, eu te amo. Como é que você faz com uma pessoa dessa? Não é? E tem muita gente que está padecendo, porque pelos próprios erros, perdeu o lugar que tinha no coração de alguém. Você não sabe o que aconteceu, mas sua filha pôs você para fora do coração dela. Você não sabe o que aconteceu, mas você não alcança mais seu filho. Ele não te ouve, ele não para. Quando você conversa e ele por respeito te escuta, você nota que ele está desesperado para você terminar, porque ele quer sair dali. O corpo está, mas o coração está longe. Aí você olha e diz, eu não sei o que eu fiz, eu não sei como alcançar essa pessoa. Ou às vezes você até sabe o que você fez, mas você já pediu perdão e nada acontece. Página 16. 4 passos. A gente diz passos porque fica mais fácil de entender. Mas são 4 atitudes. 4 coisas que põem você no coração de qualquer pessoa ou devolve a você o lugar que você perdeu no coração desta pessoa. Então eu indico aqui para você. Então olha, primeiro, seja alguém com quem se possa contar. Ah, mas como é que é isso? Porque uma coisa é a frase, outra coisa é essa disponibilidade. Como é que você pode alcançar isso junto de uma pessoa que você perdeu? Aí fala-se muito sobre compreensão, sobre compreender. Na prática, como é que esta pessoa vai se sentir compreendida por mim? O que é que eu posso fazer para compreendê-la melhor? Terceira, essa daqui é a que mais pega, porque muitos de nós achamos que até pelas nossas convicções religiosas, porque a gente é católico, porque a gente é cristão, nós temos o direito de não aceitar a pessoa naquela condição dela. Como, Márcio, que eu, como cristão, mesmo que seja meu filho, eu vou aceitar a pessoa assim? Deus te aceita. Deus te aceita do jeito que você é. Não quer dizer que Ele concorda com a sua vida do jeito que está,
mas Ele te aceita. Só que a gente que quer ser aceito por Deus não aceita aqueles que Deus pôs na nossa vida. E sem você aceitar uma pessoa, ela não vai permitir que você coopere na transformação dela. Não vai. Então a página 22 e página 24 é como você demonstrar para esta pessoa efetivamente o quanto ela é importante para você e o quanto você a ama. Se você perseverar nisso daqui, meu amigo, você pode ter certeza que você recupera o lugar que você havia perdido. Então eu vou terminando aqui, lembrando apenas um testemunho que nós vivemos num aprofundamento que nós pregamos online. E eu me lembro que era um aprofundamento que nós fizemos sobre os dons carismáticos. E nós recebemos um testemunho fortíssimo, Patrícia. Uma esposa estava com seu marido em coma, na UTI já há bastante tempo. E já perigava desligar os aparelhos. E participando do aprofundamento e ouvindo sobre a oração e a palavra que diz: imporão as mãos aos enfermos, eles ficarão curados. Ela se sentiu profundamente questionada por aquela palavra e chamou a cunhada dela para poder ir lá rezar pelo moribundo. E ela foi contando que no momento em que colocou as mãos para rezar por ele, como a palavra de Deus mandava, o primeiro sentimento que veio foi de indignidade. E ela sentiu que deviam pedir perdão a Deus. Então fizeram uma oração, pediram perdão a Deus, que o Senhor as purificasse e tudo mais. Quando voltaram para poder rezar por ele, sentiram que deveriam pedir perdão a ele, pelas coisas que elas fizeram, uma como esposa, a outra como irmã. E ali foi, durante um bom tempo, lembrando situações não resolvidas, pedindo perdão. E por fim, sentiram que Deus pedia que dissesse para ele que o perdoavam. E começaram a dizer: nós te perdoamos, eu te perdoo por isso. Individualmente, porque eram situações diferentes, né? De repente, uma lágrima escorre pelo olho do homem que estava ali naquela situação. Antes que a oração terminasse, o homem me volta do coma e se recupera. E nós tivemos esse testemunho antes que acabasse aquele aprofundamento. O perdão é poderoso para alcançar de Deus coisas que sem Ele seriam impossíveis. Vamos orar? Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho. Pouca coisa traz tamanha força e nobreza para o coração de uma pessoa do que quando ela esquece a vingança e ela ousa perdoar a ofensa. Um dos remédios mais poderosos e eficazes que se pode ter é a libertação que vem quando você perdoa um inimigo, independente dele saber ou não. Todo coração, meus irmãos, todo coração precisa ter um cemitério bem grande para a gente enterrar as falhas dos nossos familiares e dos nossos amigos. Senhor, dá-nos esta graça de esta manhã ser uma manhã de grande libertação para nós pelo perdão.